Eduardo! Domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Kanojo Karishimasu aqui no canal, onde irei apresentar uma abordagem, um tópico bacana a ser desenvolvido aqui com vocês nesta conversa bate-papo de Haru Senpai para os discípulos do MCC e para as senhoritas recém-casadas, onde vamos falar sobre a realidade de Okarishimasu na nossa realidade, a forma como é feito o background dos personagens, suas determinações, personalidades, a forma como eles agem, que eu pego para a nossa realidade que o autor se inspirou. Por conta de que você vê uma garota muito tóxica, você vê uma garota tímida que tenta vencer esse sentimento, esse complexo, você vê uma garota meio obsessiva, você vê uma garota cheia de orgulho e que tenta ser perfeita em praticamente tudo, e você vê no meio de tudo isso um garotinho meio pateta, mas mal compreendido, que é um nobre homem que a gente torce para que nos mostre a jornada de amadurecimento de todo garoto para homem. Então, nisso tudo, é interessante porque, se você percebe, são pontos da personalidade de alguns personagens principais do Okarishimasu que eu diria que são tópicos que a gente pode pegar muito bem para qualquer pessoa na nossa realidade. Eu diria que possivelmente você deve até conhecer uma pessoa que tem uma personalidade semelhante à da Ruka, da Chizuru, até do próprio Kazuya, ou você já foi assim, possivelmente. Então, é interessante porque eu quero trazer esse vídeo com vocês para conversar um pouco sobre os sentimentos dos personagens. Porque eu acredito que no meu canal eu até não vejo tanto hate no Kazuya, mas porque eu quis mostrar uma visão de como você deve olhar para o Kazuya. E eu acho que muitas pessoas talvez consigam compreender um pouco o meu posicionamento e por isso não dão tanto hate nele. Mas esse vídeo eu quero mais visar isso, falar um pouco do porquê ter ódio no Kazuya é, digamos que, irrelevante, é desnecessário. Você pode ficar revoltado, mas você odiar pra quê? Não vai fazer você despertar o Sharingan. Então, eu acho que vai ser uma conversa franca aqui com vocês sobre os personagens, a forma como é a abordagem deles para nossa realidade e a forma como o autor coloca isso, né, numa comédia romântica, falta de personalidades peculiares que a gente já tá acostumado. Então, espero que você goste desse vídeo e que você se inscreva no canal caso você seja um inscrito novo, né? Ou uma pessoa nova que veio aleatoriamente por aqui. Então, se liga que é um vídeo que eu acho que vai ser bacana de conversar com vocês. E caso vocês gostem, acredito que na descrição ou nos comentários tem outro vídeo bacana sobre uma obra shonen que eu gosto muito de super-heróis, que talvez você devesse dar uma olhada, porque tá um vídeo bem interessante. Mas, a partir disso, vamos logo falar sobre Okarishimasu, que é o tópico de hoje, e a realidade na nossa vida. Começando a falar sobre a realidade e personalidade dos personagens de Okarishimasu para a nossa vida, que foi inspirado, creio eu, acredito que vamos para a grande heroína principal, a mulher dos sonhos de nosso querido Kinoshita Kazuya. Vamos falar sobre Mizuhara. Então, eu acho que é interessante essa personagem da Mizuhara, por conta de que eu acho que ficou até bacana trazer o vídeo para o momento atual, porque a gente viu, digamos que, o plot dela ser completo, ser fechado. A partir de agora, se você for ver o Okarishimasu, se você for ler, o plot dela praticamente já foi concluído. O único aspecto que tem que ser trabalhado é a parte romanticamente, mas que daí já vai para o final da obra. Então vai levar mais um tempo, porque tem outras questões a serem desenvolvidas. Mas em volta, assim, de um desenvolvimento da Mizuhara, que ela tinha um ponto que faltava, já foi completo nos arcos mais recentes. E se você ver os vídeos do canal, você entende do que eu estou falando. Mas, para todo caso, eu acho que ela remete muito à imagem teimosia, orgulho, garota perfeita que faz de tudo, e a imagem que você tem dela é que ela pode fazer de tudo, mas no fundo ela é como qualquer ser humano que vai alguma hora se partir no meio, que não consegue, que vai precisar de um apoio. É interessante porque a realidade da Mizuhara a gente pode pegar muito bem para nossa vida, para nós mesmos, para muitos casos semelhantes de pessoas que nós conhecemos. Aquela pessoa que quando você olha, nossa, que pessoa perfeita, ela consegue fazer tudo isso, mas você não conhece verdadeiramente aquela pessoa. E quem conhece sabe que essa pessoa é mais frágil e tenta parecer forte do que ela é. Então é interessante porque a Mizuhara tem essa figura e é um dos aspectos que a gente nota na realidade. Então eu gosto muito disso porque a Mizuhara teve um grande background no arco mais recente por conta desses sentimentos, a forma como ela agia, até a maneira com que o protagonista conseguiu chegar perto dela e ela finalmente mostra em modos uma fraqueza que é uma característica que todo mundo tem, que a tornou, como eu gosto de dizer, praticamente perfeita. Ela se tornou completa, é o melhor termo. Ninguém é perfeito. A partir disso, ela se tornou alguém completa, por mostrar os seus sentimentos secretos que ninguém via. Então é interessante porque a forma como ela agiu é como qualquer pessoa um dia vai agir, ou como alguns casos já agiram, como nós já agimos, ou vamos agir, ou como você já presenciou e já tentou ajudar alguém assim, ou você já foi ajudado
por ser igual a Mizuhara. Então eu acho que é interessante porque a forma dessa personagem é linda, é perfeita. E, tendo falado desse aspecto, a forma como ela é utilizada na obra é muito interessante, porque ela cai no plot de tsundere. Então, é aquela garota orgulhosa. E pra personalidade dela, pra realidade dela, fica bacana, porque é aquela garota perfeita, que tem essa imagem de tudo, e não gosta de admitir seus sentimentos verdadeiros. Então, quando ela admite, fica muito bonito e fica muito emocionante. Então, eu acho que é interessante porque caiu muito bem o plot de tsundere para um plot para essa personagem, para a heroína principal, para a relação com o protagonista. Acredito que, tendo falado um pouco da minha visão sobre a Mizuhara, eu já vou para as próximas. Mas se você queria saber algo a mais que eu espero da Mizuhara, é mais uma relação sincera, natural e honesta com Kazuya, onde ela vai manter traços de teimosia, mas que ela vai melhorar futuramente quando entrar no relacionamento mesmo com o protagonista. A partir disso, vamos para o próximo personagem de Okarishimasu. E acredito que agora a gente vai falar sobre uma das piranhas da trindade das piranhas dos animes. E por que eu digo isso? Porque eu acredito que no ano de 2019 foi aquela garota lá de Tatanuyusha, acho que a Beach, que eu não lembro o nome dela, mas esse virou o nome dela. Depois, em 2020, eu acho que foi a Rahero, mas daí teve a Mami junto, então dá pra colocar elas como irmãs disputando na Trindade. E esse ano de 2021 vai ter a Freya, de Kaifuku. Então é interessante porque nem é mais, né, digamos que a Trindade, já virou um grupinho aí de K-pop, de piranhas dos animes. Mas, pra todo caso, é interessante falar sobre essa personagem. Por mais brincadeiras que sejam feitas, ela merece tudo isso devido à personalidade e à forma como ela age. E é interessante porque você nota na realidade, ou você um dia, infelizmente, pode ter convivências com um tipo de pessoa dessa, que você até vai deixar de ter convivências. O que eu quero dizer com isso? A Mami é aquela personagem que, tipo, ela não dá valor pra pessoa, ela só quer usar a pessoa até o momento que, tipo, quando ela vê que ela perdeu aquela pessoa e aquela pessoa já tá andando pela frente, ela fica com orgulho ferido. Porque aquela pessoa já tá, digamos, num relacionamento novo, sendo que eu ainda não estou. Como pode ter me esquecido tão rápido? Porque ela não lembrava, ou melhor dizendo, ela não sabia do início do relacionamento com a Mizuhara, que a Mizuhara era uma Rentaro Kanojo. Então é interessante porque você vê meio que o despeito e a maneira traiçoeira da Mami de agir. Porque ela beijou Kazuya, ela deu muito mole no arco da praia, como o próprio Kibe diz, segura o fogo aí sua piranha. Tipo, grande Kibe, grandes conselhos. Mas para todo caso, é interessante esse tipo de personalidade, porque é algo que a própria dubladora da Mami falou. Eu conheço muitas pessoas assim. Então é interessante porque você vê, nota, tem pessoas assim, existem pessoas assim. Então é interessante a forma como existe uma pessoa tóxica, negativa, uma pessoa irritante, deplorável na nossa realidade. A forma como foi criada a Mami. Então é interessante porque ela provoca o ódio de quem acompanha o Karishimasu, ao mesmo modo que cativa e causa mistério, porque por ela ser esse ódio, ela ocupa o lugar de antagonista. Então, quando a Mami aparece, muitos vão falar, caraca, ela apareceu, mas dá aquele sentimento alegre porque a gente já questiona o que ela vai tramar agora, porque ela tá perto da avó do Kazuya. Por que que ela se encontrou com o Kibe? O que que ela tá planejando? É interessante porque ela fica naquele plot de mistério, porque a gente não sabe a origem do porquê tornou ela nesse tipo de pessoa, porque aparentemente ela já teve relacionamentos problemáticos, e a forma também como ela age agora gera aquele mistério sobre qual será o seu próximo movimento, como sua própria história. Então é interessante a forma como essa personagem é construída na obra, porque você já vê o toque peculiar que o autor dá na obra para essa personagem, para cativar ao modo que tem a realidade dela, né, baseada em muitas pessoas humanas da nossa vida. Então eu gostei, acho que foi bacana exaltar a Mami aqui, porque por mais ódio que nasça, eu fico muito cativado quando ela aparece, porque é aquele sentimento, o que que ela vai tramar? Então acredito que, tendo falado de uma das grandes antagonistas e piranhas dos animes, agora vamos para o próximo personagem do Karishimasu. E eu diria que agora vamos falar de Ruka-chan, por conta de que essa é uma personagem que eu gosto bastante, foi a minha wife favorita por algumas semanas, mas acredito que agora eu vou ter que ser honesto com vocês. Ela seria perfeita e conseguiria o Kazuya se ela não tivesse ocupado o papel de plot obsessivo. Esse foi o grande tendão de Aquiles dela, porque infelizmente um defeito ela tinha que ter para mostrar até uma realidade com nós humanos, que temos vários defeitos e características únicas. E a Ruka possui uma dessas, que é a sua obsessividade num relacionamento, ainda mais por ser atrelado à primeira paixão. E isso fica bacana porque fica muito natural essa personagem apresentar isso, porque pode mostrar muitas pessoas, quando estão no primeiro relacionamento, a forma como elas agem ainda imaturamente, a forma como elas não sabem conduzir, ainda mais pela forma que a obra coloca, que é um relacionamento provisório, característica de comédia romântica. Então, para Okarishimasu é aquele toque peculiar de mangá, misturado com um pouco de realidade. Então, eu acho que é bacana,
porque a Haruka, ela é muito legal, ela é muito da hora, ela é muito paciente, ela é muito bondosa. A forma como ela fez, liberou o Kazuya pra fazer tudo o que ele queria fazer com a Mizuhara, é de aplaudir. Mas o grande problema é que também tinha aquele fator, né? O Kazuya ia fazer de qualquer jeito. Então, digamos que a Haruka sabe até que lado vai esse relacionamento. Mas, infelizmente, ela prefere ainda sofrer tudo isso porque ela é apaixonada pelo Kazuya. Então, é interessante que ela também tenta pressionar com aquela maneira imatura, digamos que infantil. Você tem que fazer isso comigo, porque você fez isso com aquela garota e ela nem é tua namorada. Então, fica aí a parte obsessiva, porque o próprio Kazuya mostra isso nos capítulos mais variados. Que ele conversa todo santo dia com a Haruka por mensagem. Então, mostra aí a obsessividade, que tipo, o cara cansa. E isso tanto faz vice-versa, a garota cansa, o garoto cansa, quando você enche de mensagem. Querendo ou não, todo mundo cansa. Tem um momento que, tipo, a pessoa se desinteressa se ela até tinha um interesse na pessoa. Porque o Kazuya é apaixonado pela Mizuhara, mas ele acha a Haruka uma grande mulher. Querendo ou não, ele já demonstrou isso em vários momentos da obra. Só que acontece que talvez, se a Haruka não fosse tão obsessiva, o coração do Kazuya até poderia palpitar um pouco. Talvez se ela mudasse a maneira de agir dela. Mas o foco do vídeo é falar mais sobre a realidade dela, que mostra questões infantis de primeiro relacionamento, obsessividade, infelizmente, mas que são toques peculiares para ter uma comédia romântica, porque futuramente a gente vai ver ser desenvolvido assim, eu creio e acredito. Mas, para todo caso, isso a torna especial porque é o que a gente sente também de carisma e cativa, porque é uma personagem bacana quando ela aparece. Então, acredito que #somos todos Team Haruka, mas acredito que agora, tendo concluído um pouco a minha visão sobre ela, sobre a visão, a realidade na nossa vida envolvendo Haruka, vamos agora falar sobre o protagonista. Vamos falar sobre Kazuya. E eu diria que agora estamos próximos a concluir aqui o clímax do vídeo, falando sobre o ódio de Kinoshita Kazuya, porque tantas pessoas têm isso, sendo que Kazuya é inspirado em muitos garotos. Então, primeiro ponto, galera, vocês têm que compartilhar o vídeo e dar like para vocês saberem, porque é essencial que vocês deem like no vídeo, porque isso ajuda o alcance para ir para mais pessoas. Então você só vai saber do ódio do Kazuya possivelmente se você é uma boa pessoa, né, e dá like, porque se você não faz isso, você é uma pessoa desnecessária e mal amada. Mas para todo caso, após dar like no vídeo, comentar o que você achou, o que você gostou, obviamente você tem que seguir o Insta do Haru Senpai, né, pra ver a vida de blogueirinha do Haru. Então, acredito que discípulos do MCC, aspirantes, têm que fazer isso. Vai ter uma conversa franca, honesta, um tom bem peculiar e divertido no Insta. Então, tá aí a dica. Haru Senpai ficará agradecido. Para todo caso, continuando agora, você tendo feito isso assim espero, falando sobre o Kazuya. Eu acho que é bacana esse personagem, porque eu quero que vocês tenham noção que ele é a reflexão, o espelho de muitos garotos que estão amadurecendo, estão crescendo numa jornada de amadurecimento. É interessante porque esse é o background do Kazuya. Eu já falei em vídeos, mas gosto de exaltar esse ponto porque muitas vezes você odeia se ver na sua versão de antigamente. E é esse o ponto. Muitas pessoas odeiam a maneira com que o Kazuya age porque muitas já agiram assim. Você já pode ter agido assim se você tanto critica o Kazuya. Então é interessante porque mesmo que você não queira assumir, só vai piorar a tua condição, porque você não quer aceitar isso. Então é interessante porque o Kazuya pode ser muito bem a reflexão de muitos garotos numa jornada de amadurecimento inexperiente, conhecendo uma garota e se apaixonando e assim movendo montanhas praticamente por ela, como o Kazuya faz com a Mizuhara, tendo produzindo um filme, e nesse meio tempo você vê pontos de progressão, picos altos, mas também vê a insegurança que continua, mas você vê que a coragem vai nutrindo e crescendo a maneira que você não pode ficar parado e você tenta agir. É interessante isso porque é reflexão de muitos garotos, de muitos homens, de muitos jovens que estão num relacionamento, numa primeira vez de relacionamento amoroso. Então eu gosto da visão do Kazuya porque por mais revoltante que seja em alguns momentos, eu consigo compreender o ponto que o autor quer dar para ele. Isso não é apenas uma reflexão de garotos japoneses, isso é uma reflexão de garotos universalmente. Então é interessante porque muitas pessoas agem como Kazuya, são inseguros, ficam com aquelas brincadeirinhas, agem como ele age num momento privado, e a forma como eles se apaixonam é interessante porque a partir daí você vê erros bobos de juventude no primeiro relacionamento, que muitas vezes quando você cresce você percebe, caraca, eu tenho que rir, porque aquela maneira que eu fazia eu era muito palhaço. Então é interessante porque o Kazuya é muito essa reflexão, e é interessante porque certos erros muitas vezes se tornam lembranças interessantes e engraçadas que ele vai lembrar quando ele amadurecer cada vez mais.
Então é bacana porque o Kazuya ele está muito melhor do que no começo da obra. Se você vê meus vídeos, é um fato, você tem que entender o plot do Kazuya, porque eu já disse isso milhões de vezes. Então é bacana porque a forma como ele se desenrola, ele cresce, ele demonstra picos altos devido a acontecimentos, é bacana. E a partir disso, você vê o amadurecimento de um garoto se tornando um homem. Então eu acho que o autor sabe muito bem fazer o Kazuya, não é algo muito rápido, é gradativo, vai devagarinho, vai num processo, mas que mesmo que seja considerado demorado, você vê que ele vai evoluindo, ele vai melhorando, ele vai se tornando um homem um dia, até ele dar orgulho por completo. Assim, mostra muito a face de um garoto, quando ele evolui, ele cresce, ele muda, e ele se torna uma pessoa muito melhor, mais experiente. Então eu acho que é bacana um pouco da face do Kazuya, como ele é feito, e a temática da obra fica perfeita, porque assim ele consegue colocar vários fanservice, waifus, a maneira como o Kazuya é desajeitado, desastrado, mas a maneira como ele é determinado também em momentos, ele é estudioso, realidade aí com as pessoas, muitas vezes elas são muito boas naquilo, então é bacana, porque muitas vezes um relacionamento faz você mudar muito, e eu acho que é interessante isso. A forma como você conhece uma pessoa que te faz melhorar cada vez mais. Você começa a mudar indiretamente sem notar. E eu acho que isso é um ponto bacana para a realidade, para o Karishimasu, a forma como é feita. E acredito que a partir disso, eu falei um pouco do que eu desejava sobre os pontos, a realidade, a visão de Kinoshita Kazuya para a nossa vida. Sem dúvidas, a realidade de Kanoujo Karishimasu é um dos pontos altos do porquê eu gosto tanto e acho essa obra atrativa. É algo que o autor sabe muito bem fazer e que torna os personagens mais cativantes de certa maneira e alvos de elogio ou alvos de revolta, alvos de mistério. Para todo caso, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhando e dando like, é a maneira que ajuda o canal, então conto aí com o seu apoio, ficarei muito feliz se você me seguir no Instagram, por exemplo, ou no próprio Twitter, onde você preferir, caso você goste do meu conteúdo, caso você acompanhe a maioria dos vídeos. Para todo caso, tá aquela dica de ouro, dá uma olhada aí, digamos que no canal, dê uma olhada na descrição, veja um vídeo que eu tô recomendando, porque eu acho que você vai se interessar, vai ser tão bacana quanto esse. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, meus queridos, um pouco dos pontos, personalidade, a forma como é cativante, construída, bem feita na obra do Karishimasu, pontos da nossa realidade, como agimos, como muitas pessoas que conhecemos já agiram e que a gente pode até perceber na obra de Kanoujo Karishimasu. Caso você conheça uma pessoa e tenha uma história bacana para falar de uma pessoa que agiu como Haruka, como Kazuya, como a Mizuhara, se quiser compartilhar colocando nos comentários, sempre será muito bem-vindo. Para todo caso, eu acho que era isso, meu povo amado. Espero que tenham gostado, quanto eu achei divertido aqui de fazer, porque é uma coisa que a gente nota muito, digamos que de arco para arco, digamos que de capítulo para capítulo, digamos comparando com o início até o momento atual da obra, certos personagens, a maneira como eles agem, personalidade, a maneira como eles se expressam. Então eu acho que era necessário abordar um pouco disso aqui no canal. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo do canal de Karishimasu, no próximo vídeo de uma obra de romance, Mata, né?